Fala pessoal, meu nome é Daniel e sou um dos especialistas em investimentos do Vai Pelos Fundos. Esse vídeo foi feito em parceria do Vai Pelos Fundos com o Funds Explorer. E se você gosta desse tipo de conteúdo, quero te convidar a se inscrever nos dois canais, tanto no Funds Explorer quanto no Vai Pelos Fundos. Agora sim, vamos para o vídeo. E é interessante, né? Porque a gente no mercado, para fazer cálculo, a gente fala do título público como ativo, entre aspas, livre de risco, mas na verdade todos os ativos têm risco, né? Inclusive tesouro, né? E quanto maior ali a questão, quanto mais desafiadora é a questão fiscal, mais risco isso traz no final das contas. Claro, não quero só elogiar aqui os nossos espectadores, que a gente tinha colocado uma meta de 60 likes, a gente bateu 100 likes, com 150 pessoas assistindo. Eu acho que eu tô ficando muito humilde com as minhas metas. Nas próximas eu vou tentar aumentar elas, dobrar a meta, né? Deixar ela aberta para depois dobrar a meta. Mas eu queria falar um pouco sobre a evolução desses últimos anos, porque a sensação que fica, e o que os números mostram, né, é que, como você disse, né, lá no início a gente vinha ali de estudos de monoativos, monoinquilinos, poucos fundos de crédito, né, poucos fundos de papel, que a gente chama para quem está começando, né, que são fundos que investem em renda fixa. Tem muito iniciante aqui, então eu gosto de fazer sempre essa tradução. E hoje a gente já vê fundos, não apenas mais fundos de fundos, por exemplo, mas hedge funds, né? A gente viu uma indústria se desenvolvendo com muitos investidores novos, mais de 2 milhões de investidores, fundo com mais de 1 milhão de investidores no mercado acontecendo, o que eu imagino que lá na época, lá nos anos 2000, era algo completo e totalmente impensável, né? Então eu queria que você falasse um pouco dessa evolução do mercado que você viu nesses últimos anos, qual que é a comparação que você faria, talvez daria para separar em algumas fases, né, a indústria de fundos imobiliários? Eu acho que essa pergunta sua é interessante e ela se mistura com uma série de coisas. Por exemplo, se a gente pegar os primeiros fundos imobiliários lá, final dos anos 90, início dos anos 2000, eu falo que esses fundos, eles nem servem muito como base de comparação real para a gente, né? Então, tem alguns fundos que, se eu precisasse comprar uma cota de cada um desses fundos hoje, a gente não teria quantidade de cotas suficientes para um investidor comprar uma cota cada um. Então, eu falo que a análise de fundo imobiliário, ela não dá para desconectar a história da realidade. E aí, elas se misturam. E aonde é esse ponto de conexão? Entre 2017 e 2018. E aí, as pessoas insistem em não entender. Eu acho que tem pessoas que elas não querem entender, é uma teimosia que faz mal para ela, porque ela quer colocar isso para fora, e a gente vê muito isso em chat, em comentários, né? Sempre tem pessoas que ficam insistindo com essa questão de que o fundo imobiliário não é bom, que o fundo imobiliário não é bom. E normalmente essas pessoas, elas tomaram decisões de investimentos dentro de um contexto de 2010 a 2017. Nesse contexto de 2010 a 2017, os fundos desta época eram infinitamente mais simplórios do que são hoje. Nós tínhamos alguns fundos, por exemplo, um HGLG. Legal, o HGLG era do tamanho de um fundo monoativo nessa época. Então, ainda que a gente queira trazer um exemplo da realidade, quando você leva para essa época, era um fundo muito diferente. Então, se eu pegar um fundo como o HGLG, quando ele começou em 2010, em 2016, 2017, como ele é hoje, é muito diferente. Então, a indústria de fundos imobiliários, ela precisa ser recortada. Num primeiro momento, aquele ali onde estavam os fundos nascendo, ainda pagava imposto de renda, depois veio a isenção em 2004, aí em 2006 veio o primeiro fundo com essa cabeça de gestão ativa, que seria o HGBS, aí em 2008, 2009 vem o HGRE, mas fundos ainda muito pequenos quando a gente compara com hoje. Então, todas essas ideias eram embrionárias. Se as pessoas não entenderem a evolução das coisas, você não consegue avaliar uma indústria. Como é que você avalia uma indústria automobilística para você avaliar o carro quando ele chegou hoje? Você tem fases, mas você tem algumas disrupções. Então, nós tivemos uma disrupção na indústria de fundos imobiliários em 2017 e 2018. Tudo bem? Então, quem comprou fundo imobiliário antes de 2017 e 2018 e não fez uma gestão ativa de carteira, foi mal na sua tese, foi mal na sua estratégia, porque não entendeu que o mercado estava mudando. Tem que assumir isso e não querer colocar a culpa em alguém. Tem que assumir isso. Eles erraram, esses investidores erraram. Porque o mercado estava mudando e a gente insistia com essa visão e a gente era criticado, inclusive, quando a gente falava, gente, fundo de gestão passiva, fundo monolocatário, fundo monoativo, vão ter 1, 2, 3, 4 muito bons, você vai ficar preso nesses 1, 2, 3, 4, mas você vai ter vários muito ruins.
que vão ter destruição definitiva, perda permanente de capital. Só que as pessoas ficaram numa tese completamente infantil, né, de que porque tem o prédio, está tudo certo. Não, um prédio que não gera renda, ele perde valor no tempo. Isso é básico, é basilar. Um prédio que está dentro de um fundo, e esse fundo não é um produto de prateleira interessante para uma gestora de recursos, ele não vai para frente. Entendeu? Ah, mas tem esse ou aquele. Gente, não vamos nos pautar na exceção, vamos nos pautar na indústria. A indústria de fundos imobiliários se desenvolveu desta forma. Estava se desenvolvendo, e algumas pessoas insistindo em não ver. Algumas pessoas insistindo em não ver que os fundos de papéis estavam se modernizando, e nessa modernização, a gente estava entendendo como é que as coisas estavam acontecendo. E aí, Daniel, à medida que as coisas foram acontecendo, as coisas foram entrando no eixo. E aí, a gente começou a perceber quem eram os melhores gestores, quem eram os melhores consultores, quem eram os melhores fundos dentro das suas respectivas teses. Então, foi tendo uma depuração a partir de 2017, certo? E aí, 2017 e 2018, várias gestoras foram criadas vindo das grandes, nas maiores, né? Então, saíam alguns investidores, alguns gestores e montavam outras casas. Então, foi tendo uma nova reorganização. E aí, com essas novas reorganizações, vários gestores vieram ao mercado. Né? E aí, à medida que o tempo foi passando, esse tudo foi se depurando. E aí a pessoa perdeu o bonde de novo. Ela não percebeu que tinha também que fazer uma depuração de gestão, de tese. Ele perdeu o bonde da lógica do fundo, da evolução da indústria, perdeu-se depois a lógica da construção das teses de investimentos e depois perdeu a lógica da gestão. Entendeu? Justamente porque ficou preso dentro de uma própria lógica. Não percebeu a evolução da indústria. A indústria de qualquer coisa da vida evolui, muda. Então, imagina o seguinte, Daniel. Imagina que você Humberto está falando que não vejo criticar gestores que até hoje têm esses fundos que não geram retorno. Humberto, você está sendo, no mínimo, injusto. Você está me pedindo para criticar Edifício Galeria? É óbvio, a gente nem dá cobertura mais, Rio Negro, entendeu? Então, assim, isso aí é coisa que XP Macaé, você quer que eu critique uma coisa que nem existe mais. Assim, só de você estar acompanhando fundos assim, acho que corrobora exatamente tudo que eu acabei de falar. Parece que foi exatamente dentro do contexto. Então, assim, esses fundos, eles ficaram no passado há muitos anos. É lógico que a gente criticou muito lá atrás. Se você encontrar relatório meu de 2016, eu criticava exatamente esses fundos. Eu posso te mostrar isso. Me manda e-mail, marcos.barone@sunoresearch.com.br, que eu tenho e-mail exatamente recomendando esses fundos aí, né, para que você não tivesse mais esse tipo de fundo na carteira. Então, assim, eu acho que é de uma injustiça tremenda querer usar uma evolução. É uma coisa você falar assim, um determinado, porque eu não sou especialista em carro, mas é você usar um exemplo de um carro do passado e falar que carro é ruim. Poxa, a indústria automobilística ela foi mudando, ela foi se modernizando. Os fundos imobiliários foram se modernizando, mas você está criticando um carro de 2 cilindros de 1960, entendeu? De uma, sei lá, de uma Volkswagen, de uma Ford, de uma GM que se reinventou várias vezes, né? As gestoras estão aí, Humberto, e tudo bem, Humberto. Humberto, eu acho que às vezes você precisa conversar comigo, marcos.barone@sunoresearch.com.br. Você quer agora que eu vou lá e fecho as gestoras? As gestoras estão aí e vão continuar aí, e você vai fazer a sua seleção. Tem vários gestores de fundos de ações, vários gestores de fundos multimercados, vários gestores de fundos de renda fixas que cometeram erros, que não investiram bem o capital e que continuam aí. A seleção natural, existem 200, você sabe desse número, Daniel? Existe cerca de 230 gestores de fundos imobiliários. Você sabia disso? 230 gestores de fundos imobiliários. É muita coisa. Se você falar assim, não, quem tem mais do que 300 milhões, cai para 111. Se você falar quem tem mais do que 1 bi, cai para 51. Horas.
Vamos pegar dos 51. Se você não encontrar 10, 15 que está fazendo um bom trabalho de 230, aí realmente não deveria nem estar investindo em fundo imobiliário, porque é questão estatística, né? É questão estatística. Então, eu acho que esse é o ponto e que essa teimosia não leva a nada. Se o Humberto me mandar um e-mail e eu ligar para ele, eu tenho certeza que eu vou tirar um véu do rosto dele, porque ele está insistindo em uma coisa que não existe, só na cabeça dele. E isso fica sendo reverberado infinitas vezes, como se isso fosse mudar a lógica do desenvolvimento da indústria. Não vai mudar. A indústria de elevador evoluiu, a indústria farmacêutica, a indústria de construção civil, a indústria de automobilística, a indústria de equipamentos agrícolas, todas as indústrias passam por fases. E aí, quando a gente traz para o fundo imobiliário de novo, que a gente chega aqui em 2017, 2018, ela se reinventa. E quem ficou preso na indústria do passado perdeu. Ponto. Perda definitiva. Edifício Galeria, perda definitiva. Rio Negro, perda definitiva. Perdeu. Porque você não viu a indústria mudando na sua frente e insistiu em ficar preso numa tese. Ponto. Simples quanto isso, né? E aí o que acontece? Agora você tem uma nova fase. E quando os fundos começam de novo aqui em 2017, 2018, você entra num novo ciclo. E este novo ciclo abre muitas opções de teses de investimentos. Algumas teses vão dar mais certo, outras teses vão dar mais errada. Algumas teses de papéis vão dar mais certo, outras teses não. Algumas teses de tijolo vão dar mais certo, outras teses não. Algumas teses de FOF, você viu que deu certo, acabou tendo que migrar para a hedge fund. Então, esse é o desenvolvimento da indústria. Isso é dinâmico. E não adianta você querer ir contra isso ou achar que o que você pensa é o certo ou errado. A indústria se desenvolve, você tem que entender para onde ela está indo. Essa que é a perspicácia da coisa. Você tem que ter a imersão de entender para onde as coisas estão se desenvolvendo. Então, por isso que hoje eu fico muito tranquilo quando eu fiz uma palestra num evento da Suno, onde eu apresentei um estudo de fundos monativos, passivos, que eu, Baroni, era fortemente criticado quando eu falava isso. Eu era literalmente alvejado nas minhas lives todas as noites, todos os dias, falando sobre isso. E agora, cadê? Né? Exatamente os fundos que ele colocou aí na tela. Então, assim, por quê? Porque a gente que está dentro aqui da indústria, a gente está vendo para onde as coisas estão indo, a gente está vendo para onde as coisas estão caminhando. E é uma dinâmica, é uma coisa dinâmica. Então, só para concluir a sua pergunta, 2018 os produtos são reinventados, os fundos vão crescendo, os juros caem, aí vem a pandemia. Quando vem a pandemia, ela dá aquela despencada e começa a recuperar tranquilamente. Mas aí, o Daniel, a gente tem que ser agora paciente, maduro de enxergar o seguinte, se você pensar no pior cenário que os economistas traçavam, nenhum deles projetou que a Selic ia sair de 2, bater em 13,75, né? Ela passa de 2 dígitos, do final de 2021, que quando a gente fala que, inclusive, era um mar de oportunidades também, que as cotações caíram muito, não como hoje, mas bem próximo do que é hoje, vários fundos de shoppings negociando como está hoje, pode olhar, final de 21. Então, nem o economista mais pessimista, ele ia imaginar a possibilidade de que a gente ia pular para os 2 dígitos entre final de 21 e início de 22, íamos ficar até agora, e projetando até 2025. Então, o retrocesso que nós tivemos, o rescaldo que nós tivemos, é muito forte. Agora, por favor, pegue o que está acontecendo com a Bolsa como um todo. O que tem de ações que ou caíram ou estão também nos mesmos preços de 5, 6 anos atrás, é uma festa. É uma festa. E aí que entra o que eu chamo de crítica seletiva. Ao invés da pessoa fazer tiro ao alvo, ela faz alvo ao tiro. Ela quer criticar, então ela faz ao contrário da lógica. Então ela pega as ações que foram vencedoras e condena a classe inteira, entendeu? E pior do que isso, e agora, Daniel, eu concluo aqui a minha prática, a minha resposta, é que o fundo imobiliário, ele carrega um problema, e aí eu coloco entre aspas, que é extremamente interessante de ser avaliado do ponto de vista comportamental.
quase todos os investidores que eu vejo de fundos imobiliários, eles segregam aquilo que é cota daquilo que é rendimento. Então a cota está caindo, eu vou responder uma pergunta no plantão de dúvidas da manhã. Então uma pessoa está falando para mim, se a cota está caindo, tem 20%, não sei lá quanto que era o número. Ela não somou o rendimento. Ela não somou o rendimento. E aí fica uma conta mais estapafúrdia ainda. Porque você compara com o CDI, que é um CDI acumulado, você compara com o Tesouro Direto, que é um retorno acumulado, com o fundo imobiliário e você dissocia. Então, assim, é um erro de premissa grave ou uma má intenção do investidor de querer ficar falando mal de fundo imobiliário, achando que ele vai mudar a cabeça das pessoas como se as pessoas fossem muito susceptíveis também a tudo. Eu acho que quando eu faço esse trabalho todo aqui, não é para ficar querendo convencer as pessoas de investir em fundo imobiliário. É para quem quiser investir em fundo imobiliário que pelo menos entenda o que está fazendo. Quem sou eu para ficar querendo convencer alguém? Agora vou parar na porta do meu prédio e ficar todo mundo que passar lá, vou entregar o panfletinho para aprender a investir, para começar a investir em fundo imobiliário. Eu não vou fazer isso. Agora, se a pessoa está dentro de um canal de fundos imobiliários ou está atrás da informação, eu vou entregar a melhor informação possível. Aí, ó, olha lá o que ele faz. Ó. Uma VEG, ações de uma VEG, uma Sabesp, o lucro disparou, compensa, entendeu? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Ele pega um exemplo super rico. E quantos anos existe a VEG? Quantos anos existe a VEG? Aí ele quer comparar uma ação de uma empresa como é que seria? Agora me fugiu. Quando é de década, Dexa... Não, Dexa não. Decenário, não é? Decenário, porque tem centenário. Tem centenário, não sei se seria. Né? Uma empresa de décadas. De décadas, né? Uma empresa de décadas que tem um negócio muito específico, né? E que realmente foi um baita negócio, né? Óbvio, né? E pela valorização, não foi nem pelo dividendo. Decana, aí, ó. Uma empresa decana com uma indústria de fundo imobiliário. Por exemplo, quantos anos tem XP Malls? Quantos anos tem Mall 11? Quantos anos tem BTLG pós-TRX? Quantos anos tem TRXF? Quantos anos tem Gari? Esse é o ponto. Por que não responde isso? Quantos anos tem, PVBI? Entendeu? Mas quantos anos tem HGLG? Realmente o HGLG tem 15. Só que o que ele era nos primeiros 7, 8 anos era o tamanho de um PL de um fundo monoativo, XP Macaé. O XP Macaé era do mesmo tamanho do HGLG lá atrás. Ponto. Se a pessoa não quiser entender isso, ela está estudando uma coisa etérea, uma coisa que, na verdade, é com base em referências que não acompanham o desenvolvimento da indústria de fundos imobiliários, não entendeu a dinâmica do desenvolvimento da indústria. Então, você está colocando um recorte de 5 anos para cá, que foi ruim para a renda variável como um todo, e está desconsiderando que o fundo imobiliário, por ser um ativo mais popular, por ter tido realmente alguns fundos que tiveram problemas maiores, por ter tido realmente gestores que tomaram decisões de investimentos erradas, você está agora também colocando na perpetuidade que dos 230 gestores e dos 50 que tem mais do que um bi, a gente não vai conseguir encontrar 15. Poxa, agora do jeito que ele falou VEG, agora me fala mais 10 VEGs aí. Não tem. Esse é o ponto. Não tem, entendeu? Então não dá para a gente achar que no mercado de ações todo mundo vai ser VEG e todo mundo vai dar problema e zerar lá e valer centavos. É a mesma coisa que fundo imobiliário, não é todo mundo vai dar muito certo e nem todo mundo vai dar muito errado. A gente vai ter que balancear isso aí, entendeu? Eu acho que respondeu o contexto histórico aí, né? Com certeza.